Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aliás, a gente diz boa noite, bom dia, boa tarde, depende do momento. Esse programa é com quem nós estamos. Peraí, Rejane, desculpe, eu me bestalhei. Vou recomeçar. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aliás, a gente diz boa noite, bom dia, boa tarde, porque depende da hora que você vai poder ver esse programa. Mas seja bem-vindo, bem-vinda. Este programa faz parte dos programas da comunidade Bremen, que é Com Quem Estamos Juntos. E este programa é um programa sobre ecumenismo. O título do programa é Diálogos com Amor, porque ele é um diálogo, uma conversa amorosa, uma conversa franca, tranquila. E, para isso, hoje eu convido a minha querida irmã, Sônia Mota, pastora da Igreja, Reverenda Sônia Mota, é pastora da Igreja IPU, e também é da SESI. Ela vai se apresentar. Sônia, querida, seja bem-vinda. É uma alegria muito grande receber você neste nosso programa. E você pode começar, Sônia, dando o seu boa noite e se apresentando, falando de você mesmo. Querido Reverendo Marcos, receba um abraço cheio de axé, do calor da Bahia, e também com ele eu abraço aí todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, participando desse programa. É com muita alegria, é uma honra para mim participar deste programa, que já tem um nome tão bonito, né? Um nome tão sugestivo e tão significativo que para a caminhada ecumênica mesmo. Então, falando um pouco, me apresentando para quem nos assiste, para quem está nos seguindo, eu sou Sônia Mota, sou baiana, sou pastora da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e também, atualmente, sou diretora executiva da SESI. A SESI é a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, uma organização já com quase 50 anos, vai fazer no próximo ano, formada por igrejas cristãs, né? As igrejas históricas. Foi a primeira organização ecumênica no Brasil, onde juntou-se as igrejas protestantes e também a Igreja Católica. Para quê? Para um trabalho diaconal, né? Para a defesa de direitos. Então, aí temos também o ecumenismo na prática. Então, essa sou eu. Estou aqui em Salvador, na Bahia, e com muita honra participando aqui desse programa com vocês. Que maravilha, Sônia, que maravilha. Me diga uma coisa, a minha primeira curiosidade é, você sempre foi da IPU ou você era de alguma outra igreja antes? Ou não era de igreja nenhuma? Como é? Conte isso para a gente. Bom, eu venho de uma família tradicional presbiteriana. Meu pai foi fundador de igreja, presbítero da igreja, ali no Recôncavo Baiano, e minha mãe também, de família já também protestante, presbiteriana. Então, eu nasci num lar presbiteriano, sim. Só que quando eu nasci, a IPU não existia ainda, né? A IPU ela surge ali na década de 70, ali 78, se constitui como igreja em 81, né? Mas nós todos pertencíamos à que a gente chama de igreja-mãe, que era a Igreja Presbiteriana do Brasil. E justamente por conta de uma inserção e de uma militância de pastores e lideranças religiosas que começaram um diálogo ecumênico, começaram também a querer uma teologia mais contextualizada, uma teologia latino-americana. Então, esse grupo de pastores e lideranças, você vai lembrar, talvez, quando eu falar em João Dias de Araújo, o Joaquim Beato, o Rubem Alves, o Zwinglio Mota Dias, né, e outras lideranças tantas. Então, com esse diálogo ecumênico, né,
vontade de também dialogar com outras igrejas, fazer uma teologia latino-americana, contextualizada com o povo sofredor do nosso país. Então, esse grupo não tinha lugar no espaço da Igreja Presbiteriana do Brasil. Veja que desde aquela época a coisa já era complicada. E ali eles foram expulsos e fundaram, então, depois a Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, FENIP, que logo ali no início da década de 80 se transforma em Igreja Presbiteriana Unida. Então, na minha adolescência, eu passo a frequentar, a fazer parte dessa igreja, porque a minha igreja foi uma das que, no interior da Bahia, no Recôncavo Baiano, né, aderiu a essa nova igreja, essa nova forma de ser igreja. E então eu passo a fazer parte da IPU ali. Então a IPU, na verdade, ela já nasce com essa vocação, né? Tanto é questão dos nossos documentos fundantes, que a IPU é uma igreja ecumênica, é uma igreja que defende uma teologia contextualizada, encarnada na realidade do povo brasileiro, e também é uma igreja que ordena mulheres. Então, eu venho daí. Muito bem, Sônia, que maravilha. Então, você, ao mesmo tempo, conheceu assim profundamente uma igreja de uma teologia que não era ecumênica, né? E você depois mergulha numa igreja ecumênica, né? Uhum. Isso foi fácil ou precisou de esforço seu? Como é que foi isso? Isso precisou de um tempo, porque é um processo, né, reverendo Marcos? A gente diz assim, que naquele momento as lideranças elas foram na frente, e muitas das igrejas, muita da membresia das igrejas, seguiram a sua liderança sem nem entender direito o que estava acontecendo, né? Eu tive a possibilidade de escrever essa história na minha dissertação de mestrado. Eu fiz meu mestrado na Escola Superior de Teologia, ali em São Leopoldo, defendi em 2003 e quis resgatar essa história da IPU, até também pela ótica feminina, porque muitas mulheres, esposas de pastores, né? Seus esposos foram expulsos da igreja e elas sofreram muito, né? Também com suas famílias. Então, eu fui resgatar essa história porque eu vim de uma igreja pequena, do interior da Bahia, onde muitas vezes a gente ia para os encontros e não entendia direito o que estava acontecendo, né? As nossas lideranças não, elas estavam à frente, elas sabiam do que estava acontecendo, mas muitas igrejas foi meio que a reboque desse movimento, né? Então, durante muito tempo, e ainda hoje nós sofremos isso, é importante dizer e ser honesta, que ainda nós sofremos, porque parece que a liderança correu na frente e muita gente da membresia ainda foi atrás. Alguns conseguiram alcançar a liderança e entender, e compreender e fazer a passagem, né, para esse outro modo de ser igreja, e outros ainda mantêm uma saudade, talvez, né, das panelas do Egito, a gente já sabe disso, mas ainda tem. Então, a gente convive com esses dois grupos ainda na IPU, né? Agora, para mim foi mais fácil, por quê? Porque eu era muito jovem, né? Então, eu tive tempo de ir compreendendo e entrando nessa transformação. Agora, claro, eu venho de meu pai era fundador de igreja, minha mãe também, conservadores, presbiterianos convictos, profundamente enfronhados ali, né, no trabalho da igreja, certo? Mas eles tiveram mais dificuldade do que eu. Mas o que é que me salvou? Né? Quando o ITEBA, o primeiro Instituto de Educação Teológica Ecumênica do Brasil, que foi fundado aqui em Salvador, em 97, né, o ITEBA, abriu, um grupo da IPU veio fazer, né, o seminário, foi fazer teologia. E aí,
alguns pastores, alguns estudantes de teologia que viviam comigo no presbitério, nós éramos contemporâneos de juventude e tal. Eu tinha acabado de fazer um curso de uma graduação aqui em Salvador e tinha voltado para o interior. E eles me disseram assim, Sônia, você precisa fazer teologia. Abri um seminário que é fantástico. Neste seminário, nós temos pastores como professores das mais diversas religiões, e ali a gente tinha presbiteriano, tinha luterano, tinha anglicano, né? E tem também o povo da Igreja Católica. Aí eu disse, isso vai dar certo nada, isso aí tá me parecendo um caldeirão da doida, né, não? E eu fiquei meio desconfiada. Viu, reverendo? Não nego, não. Porque eu tinha muitos amigos católicos, né? Eu estudei em um colégio onde o catolicismo era muito forte, no interior da Bahia. Tinha até muita aproximação com... Eu era muito amiga de uma pessoa que a mãe dela, por exemplo, era Ialorixá, lá em Muritiba, né? E eu me lembro, você veja que anos depois eu vim lembrar isso, que eu com uns 12, 13 anos, mais ou menos, uma vez eu confeitei um bolo para um orixá, porque a mãe dela precisava confeitar um bolo. Estava doente, e como minha mãe confeitava bolo, eu sabia um pouquinho. E não é que eu confeitei um bolo com um orixá? Isso com 12 anos de idade. Mas eu não tinha essa consciência do que isso significava, da importância daquele meu ato para alguém que tinha fé e que estava precisando, né? Então, quando eu fui para o ITEBA, eu fui meio desconfiada. O primeiro ano eu digo, meu Deus, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Um monte de gente, tudo com tem religião, com professor. Era freira, era padre, era pastor, era... E eu fui fazer. E fui me descobrindo. E eu digo que aí foi minha conversão ao ecumenismo. Né? Porque, reverendo Marcos, eu descobri uma outra forma de você conviver. E eu devo isso muito ao ITEBA. O ITEBA hoje ele não existe mais enquanto seminário de teologia, e eu lamento muito porque uma geração grande de pessoas passou por ali. Né? E nós tivemos a oportunidade, então, de fazer uma teologia da libertação. Né? Então, isso para mim foi fundamental. Termos ali, né, o Boff, a Ivone Gebara, o Frei Beto, o Marcelo Barros, né, em seminários, em aulas, falando para a gente, em simpósios. Né? Ao mesmo tempo, a gente tinha teólogas feministas também que vieram para falar com a gente. A gente tinha pastores e metodistas que vieram, que naquela época eram muito... vinculados ao ecumenismo, né? Pastores luteranos, nós fizemos vários cursos, então, anglicanos também. Então, assim, eu fui aprendendo a conviver e a viver, e também a gente foi aprendendo a se respeitar e se amar. Eu acho que, acima de tudo, mais do que uma conversão a um ecumenismo da cabeça, né? Que a gente entende, que a gente compreende os princípios, que a gente compreende a história, eu fui convertida ao cristianismo que olha no olho do outro e reconhece irmão e irmã de verdade. Puxa, que lindo, que lindo. Esse caldeirão realmente foi uma coisa assim muito bela, pelo jeito, viu? E você falando, eu fiquei todo arrepiado aqui. Que coisa bonita, que coisa linda isso. Porque eu conheço pessoas ecumênicas, mas que são ecumênicas, assim, como você diz, pela cabeça, pelo curso que teve. Né? Então, conheço até professores de ecumenismo em alguns seminários, mas que eu nunca vi numa reunião ecumênica. Então, isso que você diz é muito bonito, porque deixa claro a diferença da prática ecumênica, do conviver com o outro, que é diferente, e você consegue ver a pessoa como irmão, como irmã, em Cristo, do mesmo jeito. Então, isso que você fala é muito bonito, muito bonito. Eu realmente estou assim, maravilhado com isso, sabe? E
E aí agora eu lhe pergunto, dentro de toda essa experiência que você tem, o que você acha que é empecilho para a relação ecumênica entre as igrejas? Qual é a dificuldade que você vê? Eu acho que ainda é a arrogância de um querer ser mais melhor ou estar mais certo do que o outro, sabe, reverendo Marcos? Eu acho que para a caminhada ecumênica é preciso muita humildade. Humildade para escutar, humildade para caminhar uma milha a mais, né? Aquela história, né? Vamos caminhar junto, vamos caminhar uma milha a mais. Humildade para recuar quando é necessário, né? E isso não significa que a gente não precise ter firmeza nas nossas convicções, né? Eu acho que faz parte da caminhada ecumênica também a gente ter muita coerência. Eu não preciso, para caminhar com você, abrir mão das minhas convicções enquanto presbiteriana, da minha teologia, da minha liturgia, da minha eclesiologia, né? Eu penso que uma caminhada ecumênica, ela só é autêntica e ela só é verdadeira se eu não preciso fazer o jogo do faz de conta ou usar aquelas... Não, somos todos iguais, somos... Não, nós não somos. E é isso, esta é a beleza do ecumenismo. Né? Eu sou casada com um pastor luterano. E quando eu fui para o Rio Grande do Sul, né, lá eu não tinha a Igreja Presbiteriana Unida. Então, e aí eu fiquei, né? E eu naquela caminhada ecumênica, mas eu não tinha minha igreja, não me adaptei a outras igrejas presbiterianas que tinham lá, porque, por serem extremamente conservadoras, até visitei algumas. Mas aí eu ia mais na igreja luterana, aí eu ia também na igreja anglicana, ali em São Leopoldo, e fiz muita coisa com a reverenda Marinês, no movimento ecumênico ali no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente caminhou muito junto, né? Tinha também o Dom, ele era o bispo, ele foi até bispo primaz da igreja lá de Porto Alegre. Dom Orlando, tenho fotos com o Dom Orlando em grandes celebrações, né? Então, eu dizia assim, às vezes, quando eu me aborrecia com minha igreja, eu dizia para o meu marido assim, eu vou deixar minha igreja. Não. A IPU agora me aborreci demais, esse negócio não está dando certo, algumas atitudes que a IPU tinha que eu não concordava, eu dizia, vou deixar de ser IPU, eu vou entrar ou na igreja anglicana ou na igreja luterana. Ele dizia, pode parar, que igreja é assim mesmo. Igreja não está aqui para atender o que a gente quer, nem fazer atender as nossas expectativas. Então, você continua na sua igreja, que eu continuo na minha. Eu quero ser na minha igreja, não. Porque a beleza do ecumenismo é justamente isso. E não é que ele estava certo, né? Tanto é que hoje ele está aqui na Bahia comigo e também, né? Eu continuo presbiteriano, ele vai frequentar a igreja dele e nós nos harmonizamos. De vez em quando, Calvino e Lutero se estranham, mas nós continuamos nessa caminhada. Pois é isso mesmo. Agora, eu tenho a impressão, você falou muito bem, assim, precisa de muita humildade. Agora, eu acho que tem uma coisa inerente humano e que assim, ou está igual com a humildade, ou talvez até seja anterior, que eu acho que para o ecumenismo é preciso a pessoa ter um grau de maturidade humana, maturidade pessoal. Porque se a pessoa for muito infantil, ela vai ter uma fé infantil. E aí vai ter o problema de bater com a fé. Você não acha? Concordo plenamente. Perfeito, reverendo Marcos. Eu penso que a caminhada ecumênica é tão bonito, não é? A gente vê alguém crescer na caminhada ecumênica. Acho tão bonito, porque assim, eu tiro pela minha própria experiência, né? Eu só fui capaz, realmente, de me abrir e de entrar mesmo, assim, não, nessa caminhada ecumênica, aos poucos, né? Porque a gente vai amadurecendo e aí a gente não tem medo de entrar.
de mergulhar nesse movimento, né? Nessa caminhada ecumênica, porque eu digo assim, eu tenho convicção daquilo que eu creio. Então, não é eu estar em uma celebração com o reverendo Marcos e ele discorrendo sobre como é a liturgia dele, como é a eclesiologia dele, não é? Nós celebrando em conjunto, que isso vai retirar ou vai abalar a minha fé, não é? Ou mesmo na caminhada interreligiosa, não é? Quando a gente precisa também dialogar com outra pessoa de espiritualidade completamente diferente, como é o caso dos irmãos e irmãs das religiões de matriz africana ou das religiosidades indígenas, não é? Ou outro tipo de religiosidade, por exemplo, as orientais. Então, a gente só tem, realmente, se a gente tem essa maturidade na fé. Porque aí a gente não é ameaçado. E o ecumenismo não é que não quer ameaçar. Então, quando a gente tem essa consciência, tem essa percepção, né? Então, o movimento ecumênico, a caminhada ecumênica, ela, além de ser prazerosa, é algo que nos ensina a cada dia, né? Então, às vezes, na caminhada ecumênica, não é que a gente não se aborreça, não é que a gente não tenha diferença, não é que, às vezes, a gente não tenha, assim, vamos dizer assim, discordâncias, de jeito nenhum, vamos ter, sim. Mas também faz parte da caminhada ecumênica tudo isso. É a parte do aprendizado, não é? Caminhar, ouvir, ceder, recuar, voltar para casa, deixar a coisa sentar. É verdade, é verdade, é verdade. Eu estava agora pensando uma coisa. Você, quando começou, você já falou de 3 tipos de ecumenismo diferentes. Você falou do ecumenismo entre as igrejas, você falou do ecumenismo que você vive na SESI, você falou de 3 ecumenismos diferentes. Você falou do ecumenismo de igrejas, entre as igrejas, você falou do ecumenismo prático que você vive na SESI, que é um ecumenismo que você disse de diaconia, ou seja, do serviço de igreja. Uhum. E a gente também falou do ecumenismo assim em outras religiões, com outras religiões, que alguns chamam de diálogos interreligiosos. Uhum. Eu, por exemplo, tenho um problema. Eu sou coordenador do Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, que é do ecumenismo entre igreja e que diz oficialmente não existe ecumenismo com as outras religiões. Existe o diálogo, não ecumenismo. Ecumenismo só com as igrejas cristãs. Eu tenho um problema, porque, para mim, se é ecumenismo, vem de ecumene, ou seja, casa comum. Isso. Vem de abertura ao outro. E você não consegue ser aberto até agora, até aqui. Ou você é aberto ou você não é aberto. Se você é aberto para todo mundo. Então, para mim é um problema isso. Eu vivo isso, respeito isso das igrejas. Quando estou nas igrejas, eu falo em cima do que as igrejas falam. Agora, para mim, pessoalmente, eu acho que ecumenismo é uma coisa aberta ou então não é. O que você acha disso? Eu concordo. Etimologicamente e até... e eu acho que teologicamente também está correto, reverendo Marcos. Ecumenismo é oicumene, né? É a casa toda, é para todos e todas, independente de onde professa. Agora, eu compreendo também que esse é um passo que a gente precisa dar, porque outras igrejas ainda não têm essa maturidade ecumênica que o senhor tem, que eu tenho, né? Então, a gente precisa, talvez, ter esses passos para que a gente, amanhã ou depois, possa avançar nessa grande compreensão, que é isso mesmo, né? A casa toda habitada. Eu concordo, sim, plenamente com isso. Que bom. Então, eu graças a Deus, não estou sozinho. Não, tá, tem muito mais gente que pensa assim. Se a Sônia assim. Mota diz isso, então eu estou certo. Por favor, quem sou eu? Aí eu me dá uma garantia. Não, senhor, não, senhor. Nós dois podemos estar aqui falando a maior heresia do mundo, viu? Mas sabe, vamos dar uma paradinha, vamos ouvir uma música. Certo. A gente ouve, eu sempre tenho no meio do programa uma musicazinha para a gente ouvir, então vamos ouvir uma musicazinha. Vamos alegrar o coração, que música é sempre bom. É sempre bom.
Um dia a chuva linda irá cair e os campos deste chão vão reflorir. Os pobres unidos se alegrarão num canto novo de libertação. O sol, a lua e as estrelas brilharão. Os riachos e as cisternas se encherão. A juventude vai profetizar. As idosas e os idosos vão sonhar. E juntos cantarão alegria, irmãs, irmãos. 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 As cidades mudarão, o direito e a justiça vencerão. As mulheres juntas vão se alegrar e as crianças vão brincar e estudar. Deus da vida se fez o nosso luzeiro, Jesus Cristo, nosso irmão e companheiro. O amor será o nosso sol maior, e o menor vai sempre acreditar no menor. E juntos cantarão alegria, irmãs, irmãos. 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 Então, depois dessa música, a gente volta a conversar. E penso que, assim, a gente falou do ecumenismo. Eu, por exemplo, acho que aquilo que você disse agora, que há igrejas que a gente tem que ir devagar, porque tem que respeitar, porque é etapas, e tem igrejas que ainda estão assim, abrindo-se para o ecumenismo, né? E isso é verdade. Isso é verdade. Abrindo, inclusive, para o outro cristão. Imagine aceitar já, pois né, a outra religião. É mais difícil, né? É verdade. Agora, eu tenho a impressão que, por exemplo, o ecumenismo fica mais difícil quando ele, mesmo entre as igrejas, ele lida e se fecha com as questões da igreja em si. Por exemplo, o que eu quero dizer? O CAIC, por exemplo, que é o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, ele nasceu no tempo da ditadura, no momento em que os presos do Araguaia estavam presos e as igrejas se juntaram para fazer um movimento de denúncia desse absurdo, dessa falta de direitos humanos, dessa violência e tal. E, a partir daí, nasceu o ecumenismo entre essas igrejas. Então, eu tenho a impressão que, mesmo entre as igrejas, o ecumenismo ele se faz mais forte quando as igrejas olham para fora, olham para o mundo, olham para o povo, né? E, enquanto igrejas, tentam falar uma voz profética. Você concorda com isso? Em gênero, número, grau, totalmente.
Porque se nós formos olhar a história do movimento ecumênico, né, reverendo Marcos? E aí a gente vai lembrar, até antes do Conselho Mundial de Igrejas mesmo, né, as várias tentativas, né, de diálogo entre as igrejas. Olha, vamos pegar aí a Semana de Oração, que é anterior, inclusive, né, antecede ao Conselho Mundial de Igrejas e tantas outras iniciativas. Nós vamos ver que sempre o ecumenismo, e também pegando aí a etimologia, né, o ecumene, a gente não pode imaginar que o ecumenismo ele se limita a uma semana de oração pela unidade cristã, a gente sair de uma celebração e dizer, olha como é bonito que nós nos amamos, a tirar uma foto com todo mundo ali paramentado, né? Isso é ótimo, isso é bom, porque isso alimenta a nossa fé, isso faz a gente se reconhecer, isso alegra o nosso coração, alimenta a nossa alma, isso é ótimo. Mas eu só posso acreditar no ecumenismo que é capaz de dizer assim, qual é a nossa missão profética. E aí eu venho na esteira do movimento ecumênico mais comprometido mesmo, né? Então, se a gente olha, por exemplo, o que foi o Conselho Mundial de Igrejas na América Latina na época da ditadura militar, né? Então, só para ficar aqui na América Latina, né? Aí a gente vai pegar aí o projeto Brasil Nunca Mais, né? Com Jaime Wright, com Dom Paulo, né? E todos os outros e outras que se engajaram nessa luta, né? Protestantes, católicos, gente de fé. Se nós formos olhar, por exemplo, o que o movimento ecumênico produziu aqui no Brasil, né? De comunidades Sônia, só para o Brasil Nunca Mais quer dizer tortura nunca mais, né? Sim, do movimento Tortura Nunca Mais né? O projeto de abertura, né? Se a gente lembrar, por exemplo, daí voltando aí, quando o Conselho Mundial de Igrejas aceita contribuir com a democratização do Brasil, né? Levando para a Suíça todos os processos que estavam passando aqui na época da ditadura militar, e depois faz a devolutiva, né? E a gente tem todo aquele livro, aquele livro escrito, etc. Então, assim, aí sim, é o livro Brasil Nunca Mais, né? Que é aquele projeto do Brasil Nunca Mais, que é aquele livro editado onde tem todos os processos de torturas e etc., onde a gente ficou sabendo, então, o que estava acontecendo no Brasil. E teve ali a presença forte, decisiva do Conselho Mundial de Igrejas, né? Se a gente for olhar, por exemplo, as campanhas encampadas pelo CONIC, o que foi aquela campanha do desarmamento que o CONIC, junto com as outras igrejas, fizeram, né? Quando a gente precisava fazer o desarmamento aqui no Brasil, as igrejas abrindo suas portas para poder as pessoas irem entregar suas armas. Aliás, a gente estava precisando voltar a fazer uma campanha dessa de novo, né, reverendo? Porque com essa história aí de que o povo armado não será escravizado, não sei onde é que a gente vai parar com isso, não, né? Quer dizer, pega o evangelho de Jesus, jogar fora e vem uma coisa dessa. Então, se nós observarmos esse movimento ecumênico que produziu as comunidades eclesiais de base, né, com os clubes de mães, né, as pastorais sociais, a própria SESI, né, a SESI nasce em plena ditadura militar, como um compromisso das igrejas, né, e aí estava a igreja anglicana na época, metodista, presbiteriana, estava a católica, né? A Brasil para Cristo, que depois se afastou como a metodista também, mas hoje nós temos todas as outras igrejas do ramo protestante, reformada, luterana, né? Quer dizer, nasce com o compromisso de ser o quê? De ser um serviço diaconal das igrejas para a defesa de direitos, para contribuir
com os grupos e movimentos sociais nas suas lutas por direito, por democracia, por direito, por justiça. Então, a SESI vai fazer 50 anos no ano que vem. Então, se a gente olha a quantidade de projetos, a quantidade de grupos, né, que nós apoiamos e que, através da SESI, as igrejas estão fazendo este ecumenismo para a defesa de direito, uma diaconia profundamente comprometida com a defesa de direito, não uma diaconia assistencialista, né, que ela é necessária, que as igrejas fazem. Ótimo, dar pão a quem tem fome, vamos dar cesta básica, vamos fazer todas as ações que as igrejas precisam fazer, ótimo. Mas existe uma diaconia que ela pode ser mais transformadora, né? Para a gente mexer nas estruturas. Então, isso é um movimento ecumênico. Não é? Então, assim, o movimento ecumênico ele tem tantas possibilidades. Por isso que eu sou apaixonada pelo movimento ecumênico, eu sou convertida a ele. Porque existem tantas possibilidades no ecumenismo. Por exemplo, agora mesmo a gente está organizando, né? SESI, o CAIC, a Rede Amazonizar, a REPAN, tantos outros organismos ecumenistas, estamos aí nos organizando para quê? Para estar no Fórum Social Pan-Amazônico, para quê? Para celebrar junto, né? Para nos encontrarmos juntos, mas também para fazermos para termos ali nosso espaço profético de denúncia do que está acontecendo com os povos e comunidades da Amazônia, não é? E também para poder oferecer o que é que nós, enquanto pessoas de fé, podemos oferecer e podemos estar juntos, contribuindo para essa luta grande, que é a questão ambiental, né? Que é a questão dos direitos dos povos. Olha só que grande possibilidade. Onde que a gente vai ter outra possibilidade dessa, reverendo Marco? Verdade. Inclusive, você me lembrou que nessa preparação para o FOSPA, para o Fórum Social Pan-Amazônico, a gente teve um problema quando foi pensar em nomes de pessoas que foram martirizadas pela causa da Amazônia. Era tanto nome, tanta gente mártir, tanta gente que foi assassinada, que a gente teve dificuldades para chegar. Exatamente. Infelizmente, isso mostra isso. Mas é isso mesmo. Eu estou assim, maravilhado com suas palavras. E penso que isso que você está dizendo, graças a Deus, a gente está vendo cada vez acontecer mais. Por exemplo, eu parabenizei outro dia o presidente do CONIC e a secretária-geral do CONIC, né? A nossa querida pastora Rome, né? Porque eu conheço o CONIC também há muitos anos, e você também, eu sei disso. E a gente sabe que, há muito tempo, o CONIC vem fazendo muito boas ações, como você lembrou agora. Mas ainda estava muito preso à questão, eu penso, na minha visão, a questão assim, clericalista e dogmática. E agora, embora sempre fugiu da discussão dogmática, né? Claro, o que sempre buscou aquilo que nos une. Essa é a verdade. Então, eu não estou dizendo que o CONIC, nesse ponto, saía disso. Mas agora, com uma visão nova de que o trabalho social, a voz profética é o que nos une, né? E o que nos faz viver isso na verdade, o CONIC está tomando um outro papel e de protagonismo no movimento ecumênico brasileiro, lindo, maravilhoso. Eu estou bastante, vamos dizer assim, feliz de viver isso. Você não acha? Eu também fico muito feliz, né? Eu tenho na Rome uma pessoa com quem eu admiro muito, nós trabalhamos juntas no Rio Grande do Sul, ali no SECA, né, que também era uma organização ecumênica ali, que nasceu em São Leopoldo, que a gente fazia os cursos de ecumenismo, de pastorais também, né, o curso ecumênico de pastoral popular, e aprendi muito com o Rome, né, e eu sei do compromisso dela
com essas causas, né? Então, acho que o CONIC, com ela na Secretaria-Geral, e, claro, apoiada também, né, pelo corpo diretivo, eu acho que o CONIC tem puxado aí, tem sido protagonista em muitas ações que são muito importantes, né? E, junto aí, eu trago também o Fórum Ecumênico, né? A Arte Brasil, que também tem liderado processos muito importantes, né? Missões ecumênicas que a SESI ajuda a realizar, notas públicas, seminários, né? Então, eu acho assim, que realmente o Brasil ele carece de vozes proféticas muito comprometidas, porque nós estamos sendo tomados por um discurso, por discursos fundamentalistas que utilizam a Bíblia, o senhor sabe disso, que tem utilizado a Bíblia, manipulado o texto bíblico, né? E que as pessoas acham que ser cristão é isso que está aí, né? Defender defender o armamento, acha que está na boca do cristão a gente invadir terras indígenas, promover aí o desmonte das políticas públicas e a perseguição às mulheres, o feminicídio. É isso que a gente tem ouvido, lamentavelmente, com a anuência de... A religião de terreiro, né? As religiões de terreiro, né? Promovendo um discurso de ódio religioso, né, reverendo Marcos? Então, eu acho assim, que nós que estamos nessa trincheira, porque a gente está numa trincheira aqui, né? A gente tem que dizer a que nós viemos. Eu não posso aceitar, eu como cristã, não posso aceitar que pegue o nome de Jesus Cristo, que pegue a Bíblia e transforme no que esse povo está transformando. A gente tem que buscar, a gente tem que retomar esse espaço que é nosso. A gente tem que, eu acredito que nós temos que realmente resgatar o Jesus de Nazaré, a figura do Jesus de Nazaré, né? Que caminhou com o povo, que enfrentou o Império Romano, que foi morto, torturado justamente por causa das suas convicções, e mostrar que o movimento ecumênico, esse movimento ecumênico que vem nessa esteira do movimento de Jesus, né? E que professa um Deus que é um Deus libertador, um Deus profundamente amoroso, mas um Deus que é libertador, que veio libertar o seu povo. E não isso que estão fazendo aí da religião, infelizmente. E aí nós temos realmente um compromisso muito grande enquanto pessoas ecumênicas, comprometidas com essa fé. Não é que é falar, é isso mesmo, a gente tem que fazer trabalho de rádio. A SESI, aí essa semana, nós fizemos uma parceria agora com o Le Monde Diplomatique, de vários podcasts, que vai ao ar a partir do dia 15, né, de maio, que é para a gente trabalhar a questão das fake news. Porque a gente está vendo, desde o ano passado, na campanha Primavera para a Vida, nós trabalhamos contra as fake news, dizendo que falar a verdade é um compromisso com a fé. E a gente tem que fazer esse enfrentamento o tempo todo, reverendo Marcos, porque a nossa fé está sendo manipulada, né? Está indo para os vendilhões dos templos, nos envergonha muitas vezes, mas acho que a gente precisa resgatar esse movimento ecumênico, esse movimento que é comprometido, né, com as causas populares, que é comprometido com um compromisso dessas igrejas que não aceitam mais, né, esse discurso de ódio contra as minorias, contra as pessoas vulneráveis, né, da nossa sociedade. Isso não tem como a gente E é impressionante que bandeiras do movimento evangélico, do evangelicalismo, como, por exemplo, o Estado laico, o Estado laico era uma bandeira do movimento evangélico. Hoje, alguns que se chamam evangélicos, se denominam evangélicos, faz a gente ficar, como você diz, com vergonha de usar o nome, porque tomaram conta, né? É verdade. Tomaram conta do nome evangélico, para tudo que não presta, diga-se de passagem. E eu acho que a gente resgatar isso, né? Então, assim, em alguns lugares eu digo, eu sou pastora evangélica, né? Porque vem de evangelho. Vem de evangelho. E eu digo assim, a gente precisa retomar algumas bandeiras,
né, que tiraram da nossa mão ou que nos expulsaram de alguns temas, e a gente precisa realmente fazer isso. E não ter medo, porque o que tem me deixado muito preocupada é que algumas igrejas que sempre estiveram também alinhados com o movimento ecumênico, alinhados com essa pauta, muitas vezes com medo de perder membresia, né, e acaba cedendo. Verdade. Cedendo. A gente está vendo isso nas igrejas, inclusive em igrejas históricas. E isso dá uma tristeza muito grande para a gente, né? Porque a gente precisa se fortalecer o que é que a gente realmente acredita e qual é o Deus que a gente está seguindo. Não dá para seguir dois senhores. Isso aí eu aprendi pequenininha. Verdade. E aí a gente realmente tem que depurar para poder a gente fazer porque no país em que nós estamos vivendo, vão exigir de nós, e se nós não falarmos, as pedras clamarão. É verdade, minha querida. É verdade. E isso, acho que a gente está vivendo um momento de muita desesperança, além do medo, muita desesperança, né? Que as instituições que o povo acreditava, por exemplo, da justiça, a gente está vendo toda hora e todo instante o Supremo Tribunal Federal sendo assim, virando gozação, né? Virando motivo de gozação. E as instituições tomado conta, quer dizer, esses caras que tomaram o governo, infelizmente pelo voto, mas tomaram conta da instituição e para acabar com o próprio governo. Uhum. Eles governam para acabar com o governo, para fazer um desgoverno. Exatamente. E infelizmente, a gente está vendo muita desesperança. Então, esperançar, eu acho que é um papel do cristianismo, né? Das igrejas. Tem que esperançar. Sem dúvida. Tem que trazer esperança, né? Nós estamos num tempo das distopias, né? Estamos vivendo um tempo árido, mas no meio dessas distopias, nós precisamos resgatar a utopia, porque é ela que nos faz caminhar, já dizia Galeano, né? Fale dessa distopia. Porque nós estamos passando por um momento de tanta dificuldade e onde os sonhos estão sendo esmagados, né? A gente vê, como você mesmo disse, o descrédito nas instituições, a gente está vendo os sonhos sendo retirados, a gente está vendo as lutas, as conquistas, que foram conquistas que nós levamos anos para ter, o que foi a nossa democracia, né? Claro que não foi a democracia que a gente queria, porque ainda existem tantas pessoas à margem, né? Mas nós estávamos num processo, né, de construção, de fortalecimento de uma democracia, e a gente está vendo isso tudo indo terra arrasada. Às vezes eu tenho uma sensação de que a gente está num período de terra arrasada. Mas então, assim, é um momento mesmo de distopia, e a gente se sente perdido e perdida, né? Mas aí eu digo assim, não, mas a gente precisa esperançar, né? E resgatar a nossa utopia. Porque a utopia, perguntaram uma vez, Galeno, para que serve a utopia? A utopia serve para nos fazer caminhar. Porque senão a gente desiste. E eu penso que a fé ela nos fortalece para que, mesmo diante, ainda que a figueira, né, não dê frutos, eu preciso crer. Eu preciso crer e a gente precisa caminhar. E sabe, reverendo Marcos, às vezes a gente se sente cansado, né? Como lideranças religiosas, às vezes a gente chega na igreja, às vezes a gente vai para a igreja e diz assim, o que é que eu vou falar para esse povo hoje? A gente pega o jornal, a gente recebe notícias pelo WhatsApp, a gente vê nas redes sociais e a gente fica assim, o que é que eu vou falar para o povo do púlpito? Né? Mas nós somos chamados para isso. Não é? Muitas vezes a gente precisa também, né,
E como nós precisamos. E eu acho que o movimento ecumênico, quando ele é autêntico, quando ele é maduro, quando ele é verdadeiro, a gente se encontra até mesmo na tela de um programa como esse e reacende a esperança. Porque tem tanta coisa para a gente fazer. Se eu olho para os meus irmãos indígenas que estão lá na luta, né, o que foi aquele acampamento Terra Livre em Brasília, o que são as marchas, o que são as marchas das mulheres, o que é o movimento quilombola, o movimento negro no nosso país, o que é o movimento dos sem terra, dos sem teto. Eu digo, se esse povo não desiste, como é que a mim é dado o direito de desistir? Presta atenção, Sônia. Vamos lá. Levanta a cabeça e vamos adiante. Né? Amém. Claro que às vezes a gente se sente assim frustrada, né? Mas a gente tem que se alimentar nessa fé e continuar acreditando, e continuar dando as mãos a quem acredita também que é possível, né? Que é possível a gente transformar, que é possível a gente transformar e tornar a utopia o motivo da gente caminhar, né? Afinal de contas, a gente está aqui porque a gente acredita no reino de Deus, e o reino de Deus não é para depois que a gente morrer, né? É verdade, é verdade. Muito bem, Sônia. Vamos ouvir agora a palavra de Marcelo Barros, do monge Marcelo Barros, meu querido irmão. A gente ouve agora. Marcelo, é com você. Agora vem muita palavra de sabedoria aqui que a gente tem que parar e escutar com muita humildade. Queridos irmãos e irmãs, como é bom, como é agradável os irmãos e irmãs viverem unidos, diz o Salmo bíblico, o Salmo 132, 133. E é isso que nós testemunhamos nesse programa Diálogos com Amor, da série Com Quem Estamos Juntos. Neste mês de maio, esse assunto do ecumenismo volta com muita força por causa da Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos, que nós vamos celebrar na última semana deste mês de maio. Portanto, daqui a praticamente 15 dias. E é um momento em que, preparando a celebração de Pentecostes, a celebração que comemora, que recorda a vinda do Espírito sobre os discípulos e discípulas de Jesus, nós pedimos a Deus a graça da unidade visível. A unidade em si, nós já sabemos que existe, que nós formamos um só corpo em Cristo. Católicos, evangélicos, pentecostais, ortodoxos, todos. E que nós constituímos essa grande família humana independente de religião. Mas nós queremos, sim, que aquela oração que Jesus fez ao Pai na véspera de morrer, Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia, possa se realizar em nós e através de nós. E aí tem alguns desafios importantes. Hoje no Brasil nós vivemos uma situação de muita intolerância, de tensões muito fortes, até violentas. E é muito lamentável que, em nome de Jesus, haja cristãos e até pastores, católicos e evangélicos, que apoiam aquilo que ninguém de coração humano pode apoiar. Violência, uso de armas, destruição da natureza,
ódio aos pobres, homofobia e assim por diante. É impressionante que, nesse sentido, enquanto que no ecumenismo clássico, na história das igrejas, a divisão era vertical, parecia separar católicos, evangélicos de várias igrejas, pentecostais de várias igrejas. Hoje parece que a divisão não é assim por igreja, ela é horizontal. Ela pega, mesmo na Igreja Católica, católicos que são capazes de votar contra a democracia na extrema-direita e católicos que estão dentro dessa perspectiva de Jesus no Evangelho, buscando uma vida nova para a humanidade inteira. Evangélicos da mesma igreja que se colocam do lado do fascismo, do ódio e da violência, e dentro da mesma igreja, evangélicos que procuram um mundo novo possível. Então, as divisões já não são apenas por igrejas, elas são também por tendências políticas, pelo modo de interpretar a fé. E dentro dessa diversidade, mais do que diversidade, de contradições tão violentas, se torna mais ainda necessário, primeiro, o nosso testemunho firme. A unidade se faz a partir da verdade. Então, não vou construir a unidade abrindo mão da justiça, da busca da paz. Não seria uma unidade verdadeira. Então, é muito importante nós assumirmos mesmo uma postura profética como a de Jesus, pela libertação, pela vida, pela transformação do mundo. E aí, sim, o espírito ecumênico é o espírito com o qual eu me disponho a dialogar com todo mundo e nunca desumanizar o outro. Ele pode me roubar tudo, menos a humanidade. E é muito importante, nesse sentido, que a gente seja sempre muito claro na luta que Dom Helder Câmara mantinha pela justiça, pela libertação, de forma não violenta. Grande abraço a vocês, Deus abençoe. Continuamos juntos no diálogo com amor. Então, depois da gente escutar as palavras de Marcelo, que foram maravilhosas, eu peço a você, Sônia, que se despeça, se dê suas considerações e faça sua despedida. Infelizmente, a conversa está maravilhosa, mas a hora vai passando e a gente precisa... Passa rápido, não é? Não, agradecer também as palavras aí do Marcelo, né, que sempre nos alimenta muito. E como a gente precisa ser alimentado por essa fé, pela esperança, né? Então, acho que a gente fica profundamente grata por isso. E agradecer, reverendo Marcos. Você me deu um privilégio, né, de estar aqui, conversando, rememorando, trazendo assim, um pouquinho da minha experiência. Tem tanta gente aí nesse país que me antecedeu nessa caminhada ecumênica, mas dizer que eu me fortaleço muito nela, assim. Me fortaleço cada vez que eu entro na SESI, leio a sua missão e que a gente senta e vê o que é que o ecumenismo é capaz de fazer neste país, apoiando pequenos grupos. Me fortaleço cada vez que eu me encontro no movimento ecumênico do CEBIC, que é o Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs, para organizar um ato, uma atividade, quer seja escrever uma nota pública, quer seja fazer uma celebração. Me fortaleço quando estou no CONIC e percebo o que é que o CONIC chama a gente, desinstala, nos provoca para a gente fazer alguma coisa, ou no fórum ecumênico, né? Também. Então, acho que o movimento ecumênico é esse movimento, né? E eu convido a todas as pessoas que estão nos escutando,
E se ainda não foram capazes de participar, ainda não tiveram a oportunidade de se aproximar do movimento ecumênico, que venha com a gente, né? Procure na sua cidade, reúna, porque o povo de Deus, independente de onde ele esteja, qual seja a sua bandeira, qual seja a sua denominação religiosa, a gente se une para praticar o bem, a gente se une por direito, por justiça, por igualdade, né? A gente se fortalece e a gente alimenta também a nossa fé. Então, quero convidar você para, quando terminar de ouvir esse programa, também procurar se engajar em algum movimento ecumênico que nos ajude, né, reverendo Marcos? Porque a seara é grande, quem tem que trabalhar, os que estão trabalhando são poucos, mas a gente é dessa fé teimosa, dessa fé, e como diz o querido Lenine, enverga, mas não quebra, nós somos iguais. A gente enverga, mas a gente não quebra. Então, eu acho que é isso que nos mantém ainda com essa fé e com essa esperança. Bom, vocês ouviram tudo. Eu agradeço de coração. Aliás, a Bremen, a comunidade Bremen, agradece a você, Sônia, sua presença nesse programa. Eu agradeço de coração. Para mim, isso mostra o que é um diálogo com amor, né? E também quero dizer, assim, no meu final, o seguinte: vocês ouviram tudo e viram por que é que eu digo que uma Sônia Mota dizendo que eu estou certo, eu fico tranquilo. Tá? Por causa disso, porque essa mulher porreta, arretada, como se diz na Bahia, mostrou por que a gente convidou ela para esse papo gostoso, amoroso, que é esse programa. Então, muito obrigado, Sônia, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora e que vai ver a gente ainda, vai ouvir esse programa em outro dia. Obrigado a você. E como Sônia diz, venha com a gente, entre nesse movimento que é o movimento ecumênico. Faça por onde as igrejas serem cada vez mais uma voz profética. Muito obrigado, boa noite. Obrigado também, eu quero agradecer também a Rejane Menezes, que está nos ajudando na parte técnica, atrás das câmeras, e a toda a comunidade Bremen, mas especialmente também a nossa querida irmã meu Deus, Luiz Felipe e a nossa querida Jennifer, da comunidade Bremen, especialmente. Toda a parte técnica, mas especialmente a essas 3 pessoas. Muito obrigado por tudo que fizeram por nós hoje. E até a próxima, se Deus quiser. Abraço grande. Abraço grande para você, querido.